se tomar mais cuidado. Uma úlcera na perna, uma úlcera venosa, há 15 anos, mesmo que ela pague R$10 por mês de tratamento, já é muito mais caro do que fazer o tratamento com oxigenoterapia. É o que eu digo. Bom, Até porque acabou com a vida dela, né? Eu não vou nem comentar em relação à qualidade de vida e a pessoa como um ser social, biopsicossocial, o quanto que isso vale. Eu não vou nem comentar isso, não porque... Não pode botar um calção, não pode ir para a praia, não pode fazer um esporte, não pode, não sei, entendeu? Nem namorar, né? Não pode trabalhar, namorar pode, né? Com a perna enfaixada, né? Ah, mas que legal tu namorar. É esquisito, né? Mas aí eu pergunto, muitas dessas pessoas estão em época de produção mesmo, né? De vida, e estão encostadas, estão auxílio-doença, auxílio sei lá o quê, enfim, estão pelo INSS. Se essas pessoas tivessem conseguido já fechar a lesão e pudessem voltar a trabalhar, olha, aí que tá, okay, vamos falar de custo, vamos. Isso aí tem que computar também o quanto que ela não está no governo, não está produzindo, o quanto isso também não está psicologicamente abalando ela. Gente, são 15 anos com uma lesão, quanto que ela já não gastou de material de curativo, de gás, de soro, de produto? Então, vamos colocar na ponta do lápis. Bom, vocês devem estar tão curiosos como eu para ver como é que isso tudo funciona, né? Já que é um tratamento que vai ajudar a cicatrizar mais rápido. Então, nós vamos mostrar logo depois do comercial como funciona. Até a Luciana trouxe um videozinho para a gente ver como é que é. Eu também estou curiosa para ver como é que é a câmera hiperbárica. Então, não saia, daí que nós já voltamos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Minha filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Olha, você agora vai ter a oportunidade de ver então como é que funciona a oxigenoterapia hiperbárica. Que é uma novidade, mas não é novidade. É novidade porque a gente não tem contato, né? Mas bom saber que existe essa possibilidade em Porto Alegre, que quando assim, ó,
Na época, como eu já falei no início, quando eu fazia a residência, a gente sabia que existia a possibilidade de fazer esse tipo de tratamento. E eu me lembro que na época, Luciana, era feito, quando se falava alguma coisa assim, se dizia assim, o Hospital Naval no Rio de Janeiro, né? Então, como médico, eu nunca tive acesso, eu nem sei como é que funciona. Então, da mesma forma que os telespectadores, eu também estou aprendendo hoje, e a gente vai ter chance de ver agora. Né? Podemos até chamar o videozinho, né? Vamos chamar. E quanto tempo o paciente vai lá e ele faz uma sessão junto com outros pacientes, é isso? Sim, com outros pacientes, né? Dentro de uma câmara cabem 9 pessoas, mais o guia interno. Sempre entra um guia interno, que é um técnico de enfermagem, ou a enfermeira entra, ou eu entro. Ele está muito bem de saúde, porque está sempre tomando oxigenoterapia. Não, mas ele não faz ele não faz. Ele entra para dar um suporte. Tem muitos pacientes que são idosos, né? A diferença de uma monoplace e de uma multiplace é essa. A monoplace, ela é comprimida com o próprio oxigênio. A multiplace não. É um ar comprimido. Tá passando. Mas vamos botar o áudio dele. Cometidos por patologias de origem traumática, infecciosa, isquêmica ou feridas de difícil cicatrização. A medicina baseada em evidência consolidou no mundo todo um conjunto de 16 grupos de patologias, agudas ou crônicas, seja de natureza inflamatória, isquêmica, traumática ou infecciosa, onde a oxigenoterapia hiperbárica é salutar aos pacientes. O IOHB é um centro especializado único em nossa cidade, com 2 câmaras hiperbáricas multiplace, corpo clínico capacitado, de fácil acesso e com estacionamento protegido. A clínica dispõe de uma estrutura de acordo com as rigorosas exigências da Anvisa, com ambientes construídos para otimizar o cuidado com o paciente e também para o conforto de familiares e acompanhantes. O tratamento é indicado em infecções necrotizantes, celulites, faceites, isquemias agudas, reimplantes, queimaduras, osteomielites e em uma ampla gama de indicações aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, através da Portaria 1457 de 1995, passaram a reconhecer e regulamentar formalmente o benefício desse método terapêutico. O Programa de Qualidade OHB possui uma equipe técnica treinada e qualificada para oferecer aos nossos clientes serviços baseados em princípios éticos e humanizados, com foco no resgate de sua qualidade de vida. O Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil surge em Porto Alegre de forma pioneira para disponibilizar esse tratamento a toda a sociedade gaúcha. Consulte nosso site, venha nos fazer uma visita. Ofereça uma alternativa adicional à qualidade de vida de seus pacientes. Tu que trabalha com oxigênio... Eu sou apaixonada pelo golfinho. Quem não é, né? Mas vocês que trabalham com oxigênio, tu consegue conceber uma terapia onde se faz... diminuição de oxigênio e aporte de CO2, não? Vou te botar numa saia justa aí. Olha, pois é, me deixou numa saia justa. Tá falando da Carbox? Pois é. Não, porque a gente, como eu te falei, né? A gente que estuda um pouquinho mais a fundo e tal, como eu falei no início, sabe que a grande maioria, se não todas as lesões, são por deficiência de oxigênio. Sim. Né? Câncer, inclusive, tá? E como eu citei, terapia de von Ardenne, ozonoterapia, que nada mais é do que quebrar 2 moléculas de O3 em 3 de O2, quer dizer, aporte de oxigênio, oxigenoterapia hiperbárica, aporte de oxigênio, né? Então, tu consegue entender um mecanismo de atuação, de benefício te injetando CO2, não? Sim. Eu acho que tem 2 caminhos aí, na minha visão. Eu digo que é igual a namorada. Quando você termina, você dá valor. Então, quando você tem a falta de oxigênio, você vai dar valor a ele.
E não trabalho com carbox, mas pelo que eu já li, na verdade, ela ajuda a estimular ali também a circulação. Quando a gente fala de circulação, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está falando de microcirculação. Microcirculação. Né? Daquelas que é o que faz o oxigênio. Né? Exatamente. É que é difícil, às vezes, as pessoas, né, entenderem, mas como uma neovascularização, como assim uma neoangiogênese? Sim, mas está comprovado, isso não tem... Mas as pessoas questionam ainda hoje. Então, é nisso que, quando a gente digere isso, interioriza que a gente está falando de uma microcirculação, facilmente a gente consegue entender isso. E essa é a minha opinião. Eu não sou uma estudiosa a fundo da carbox. Não é o meu métier, mas... eu não quis, vamos dizer assim, direcionar especificamente para... Né? Mas é que a gente sabe que, na verdade, o importante é tu ofertar oxigênio. Sim. Né? Em qualquer lesão. Sim. Né? Até porque a falta de oxigênio proporciona alguns tipos de bactéria, em especial, algumas agressivas. Sim, né? Sim. Bom, o tratamento ele é aceito pelo Conselho Federal de Medicina em todos os estados? Existe divergência? Não, Conselho Federal em todos os estados. Não, mas agora eu quero te devolver a pergunta que você me colocou. Não, eu não faço o carbox, porque assim, ó, como eu te disse que eu fui fazer uma pós com meu filho em nutriendocrinologia, né? Em que a gente, na verdade, é uma orientação para melhorar a qualidade de vida. Né? Então, assim, ó, eu não tenho como te oferecer, por exemplo, melhora de qualidade de vida sem te oferecer beleza física. Então, o pessoal diz assim, mas que futilidade. Eu sou cirurgião plástico, então eu não posso pregar moral de cueca, te dizer que eu faço cirurgia plástica para deixar o cara mais velho, mais feio e mais gasto. Né? Então, nessa pós-graduação, onde a gente... qual era o objetivo dessa pós-graduação? Na verdade, casar o resultado cirúrgico com o resultado a longo prazo. O que a gente via, Luciano? O que a gente enxergava era o seguinte, o paciente tratado só com cirurgia plástica, muitas vezes ele continuava o processo de envelhecimento, ele não mudava a alimentação dele, ele não mudava o exercício, ou a gente que se exercitava demais que também envelhece, né? Ou que nunca se exercitava, ou que faz uma lipo e diz assim, não, agora eu posso comer que nem um elefante, que eu já fiz a lipo. Então, volta tudo. Né? Então, o que a gente fez? Um meio de fidelizar o paciente e dar um melhor resultado. E nessa pós que eu fui fazer, eu tenho um filho de 34 anos, eu sou velhinho, tenho um outro fazendo residência no Rio, terminando plástica lá, já fez geral aqui e tal. E o que a gente viu é essas terapias à base de oxigênio, por exemplo, essa que eu te falei, né? O Vonardene, a câmara hiperbárica, né? A oxigenoterapia hiperbárica, a hidrozônio e a ozônio, que em alguns países é francamente liberada, que é um aporte de oxigênio. Né? Então, na minha cabeça, eu não consigo entender uma terapia onde eu vou te diminuir a oferta de oxigênio. Mesmo que isso, assim, por tabela, então eu vou te injetar CO2, que o CO2 vai fazer aparecer mais O2, quer dizer, não é o contrário? Tu não diz que quando tu oferta o O2, tu desprende o CO2 e libera? Não é essa a função da oxigenoterapia hiperbárica? Não. Isso no caso de intoxicação por gás carbônico. Por gás carbônico. Sim. Perfeito. Tá. Não, achei que fosse num caso de uma inflamação ou infecção. Não, porque ali o CO2 ali não vai estar alterado. Mas numa infecção, o que tu tá oferecendo? Por exemplo, tu tem um queimado, tá? Onde tu tem um processo infeccioso ali. E uma reação inflamatória sistêmica importantíssima. Perfeito. Né? O que acontece com a microcirculação? Bom, muitas estão colabadinhas, né, pela reação inflamatória, pelo edema, etc, etc. A gente sabe que para a célula ela ter as suas funções normais, ela tem que ter uma pressão de oxigênio no interior da célula entre 20 a 30 milímetros de mercúrio. Nessas situações, está abaixo de 5. A célula não vai ter a função dela normal.
Quando a gente, numa câmara hiperbárica, lei dos gases, né? Numa câmara hiperbárica, você comprime, recebe o oxigênio através de uma máscara. O oxigênio tem que fazer parte da fisiologia pulmonar. Ele satura toda a hemoglobina, né? Não tem mais, a hemoglobina está toda saturada. Que vai chegar lá no espaço que tu quer. Sim, mas aí ele está tão alto, a pressão dele está tão alta que, lei dos gases, pressão alta, diminui o volume, ele se liquefaz, ele aumenta o oxigênio líquido dentro do plasma. Então, se eu agora tirar e for medir meu oxigênio no plasma líquido, vai dar 0,3 ml por centímetro cúbico. Na oxigenoterapia hiperbárica, se eu for medir, vai dar 20 ml. Isso é muita coisa. A pressão de 100 vai a 200 e tanto, 2.000 e tanto. Isso é muita coisa. Então, ele se liga, então ele vai até aquele tecido que não tem. E aí ele vai alimentar aquelas células através do plasma. Perfeito. Agora a gente já perguntou sobre... Não, deixa eu só completar. Tá. Tu quer ver uma coisa? Tu imagina, por isso que eu te fiz a pergunta, tá? Porque assim, tu imagina se tu vai fazer na câmara hiperbárica, tu dá CO2 pro cara. Não, aí você, vai... Por isso é que eu fiz a relação, né? Tu tá oferecendo não só pela pressão, está oferecendo um aumento do aporte de oxigênio, como tu falou. Sim, exatamente. Né? É pura física, não é? Por isso que eu digo, as pessoas que ficam, não é nem não tem estudo. Tem, e vamos estudar física então, para a gente saber o que acontece. Tá, eu tenho uma pergunta importante, porque nós estamos quase estourando nosso horário. Tu viu como é rápido? Eu te falei que passa muito rápido. Tem alguma contraindicação, quando nós falamos das indicações? A câmara hiperbárica tem alguma contraindicação? Tem. Tem as absolutas e as relativas. Alguns antineoplásicos, eles são contraindicados de fazer câmara hiperbárica, porque aumenta Vamos traduzir o antineoplásicos, porque... algumas medicações... O paciente fazendo terapia para câncer, né? Exatamente. Algumas medicações para câncer, que são usadas em câncer, são contraindicadas durante o tratamento do câncer. Então, quem está fazendo quimio e rádio... Não, rádio não tem problema. Quem está fazendo quimioterapia é contraindicado. E dependendo, são quatro medicações só. As outras não, as outras podem fazer concomitantes, não tem problema.